Turma, olha só, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, admitiu que passa por um momento bem difícil, viu? A ministra teve atribuições esvaziadas pelo Congresso Nacional. Apesar da fase ruim, a ministra foi lá e defendeu que é preciso resistir. Dá uma olhada. A gestão do governo que ganhou na medida provisória do governo que perdeu em várias agendas, sobretudo na agenda ambiental e dos povos indígenas. Mas nós temos que resistir. E vamos resistir manejando essas contradições, criando alternativas, buscando soluções e cuidando do legado. Ainda hoje, o presidente Lula deve se reunir com a própria Marina Silva. Gente, o encontro marcado para daqui a pouquinho ocorrerá em meio à aprovação de medidas no Congresso Nacional que contrariam a agenda ambiental. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira uma medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios. Na prática, o texto esvazia as competências das pastas do meio ambiente e também dos povos indígenas. A matéria ainda vai passar pelo plenário da Câmara e também o plenário do Senado. E pelo texto do relator, o cadastro ambiental rural sairia da pasta de meio ambiente e passaria para o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O cadastro rural é um instrumento importante que garante a segurança jurídica aos proprietários de imóveis rurais. Além disso, o relatório tira de Marina Silva a supervisão da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e transfere o órgão ao Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. Para Marina Silva, a tentativa de desmontar o Sistema Nacional de Meio Ambiente brasileiro é um serviço à sociedade. Segundo a ministra, a fragilização da legislação ambiental pode fechar oportunidades, inclusive para a economia brasileira. E olha, cada vez mais chique este programa, afinal de contas, para que a gente possa entender um pouco mais a situação em que a ministra Marina Silva tem enfrentado, as mudanças, o relacionamento de Lula com o Congresso Nacional, a gente vai falar com quem entende do assunto, jornalista renomada, uma honra estar aqui no Morning Show, Dora Kramer. Tudo bem, Dora? Incrível. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Paulo Matias, bom dia a todos, Antônia, Felipe, Pavanato, Mano, bom dia a todo mundo que está nos vendo. Que honra. Paulo Matias, você diz assim, por quem entende do assunto, vou te falar, eu não estou entendendo direito, posso até tentar navegar pelo assunto, mas, o bom é que eu não estou sozinha, né? Nesse desentendimento. O Palácio do Planalto está completamente em ambiente de desentendimento. Ô, Dora, posso pegar um gancho? O que você quer saber? Deixa eu pegar um gancho, aproveitando a tua participação aqui no Morning, que, quando eu falo que você entende do assunto, você é uma jornalista que cobre política há alguns anos e já viu absolutamente tudo acontecer nesse país. Tem uma coisa que eu queria muito ouvir a tua opinião, que é o seguinte: havia uma expectativa muito forte da sociedade como um todo de que o Lula era um bom articulador político, que se tinha um problema que não haveria no governo Lula era o relacionamento com o Congresso Nacional, porque ele sabe fazer, porque de alguma forma os parlamentares gostam desse tipo de relação que ele induz ali. O que está acontecendo, Dora? Nós estamos vendo um Lula mais parecido com a Dilma? Olha, é uma pergunta que eu comecei a me fazer lá desde a campanha, quando o então candidato não respondia, se perguntava a ele sobre como seria a relação com o Congresso, ele não respondia, saía pela tangente, não, vou conversar. Estava claro que ele não tinha noção, ou pelo menos procurava demonstrar que não tinha noção, procurava ignorar, que o mundo mudou, não tem essa coisa de conversa, não é conversa, como é que vai manejar o Congresso? Da maneira como manejaram anteriormente, não deu certo, deu em escândalo, deu em condenação, deu em prisão, enfim. Então, essa pergunta eu comecei a fazer dentro e fora do governo, na oposição e no governo, e tem uma impressão unânime de que o presidente Lula governa hoje com a cabeça de 20 anos atrás. Isso já ficou meio um clichê, porque é uma constatação tão repetida, mas ela é certeira. O presidente ontem falou, o jogo começou. Gente, o jogo não começou agora. O jogo deveria ter começado anteriormente. O perfil do Congresso mais conservador
que agora é usado como desculpa, não está dando certo porque o Congresso é muito conservador. O Congresso é conservador, tem esse perfil desde lá de outubro, quando foi eleito. Então já se sabia o desenho. A questão é que a articulação não funciona porque os operadores hoje são muito menos competentes. Os operadores lá, essa gente não, já disse, falou, aquele pessoal, eu acho que veio aí no ar, né, pelo jeito. Acho que o sinal da Dora está falhando um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, turma, eu vou para um rápido break para você que nos acompanha pelo rádio, são 10h36. E para você que está na televisão, a gente segue por aqui, porque a Dora estava respondendo, eu acho que a pergunta do ano, minha querida Antônia Fontinelli, que é o seguinte: governo Lula perdendo no Congresso Nacional, como assim? Uma coisa que eu queria ouvir a opinião da Dora é que parece que mudou a dinâmica de poder. O equilíbrio entre os poderes no Brasil tá diferente do que era antes. Eu acho que isso é um processo que vem desde o impeachment da Dilma, quando o Congresso aprova o orçamento impositivo e começa a tirar alguns poderes que o Executivo usava para manobrar a relação com o Legislativo. Aí a gente teve o governo Temer, que o Temer foi quase um primeiro-ministro, né? Ele dividia muito o poder com as diferentes alas do Congresso. Aí o Bolsonaro tentou primeiro peitar o Congresso, não deu certo. Ele deu o poder inteiro para o Arthur Lira, ele delegou o governo dele. Quem governou foi Arthur Lira. E agora a gente tem essa situação que o Legislativo tem muito mais poder do que tinha 20 anos atrás, quando o Lula estava na presidência. Mas se você analisar o cenário do Bolsonaro de 4 anos e esse início de Lula, é um cenário relativamente parecido. Eu, pelo menos, vejo o Arthur Lira com o mesmo patamar de poder e influência. Quando eu me refiro a Arthur Lira, Antônio, eu estou falando do presidente da Câmara mesmo. Mas no começo do governo Bolsonaro teve a aprovação da reforma da Previdência. Até o momento, que reforma relevante o governo Lula conseguiu aprovar? Agora aprovou o arcabouço fiscal, né? Mas o Bolsonaro acertou em alguns ministros. Seu Miki, Antoninha, por favor. Esqueci, gente. Bolsonaro acertou em alguns... Eu acho que ele não sucumbiu antes, porque ele acertou em alguns ministros. Temos exemplo do Tarcísio, temos exemplo do Paulo Guedes, na minha reles opinião, tá, gente? Eu não entendo nada. Mas como espectadora, como eleitora e como preocupada com a melhora desse país, eu entendo que o Paulo Guedes era firme, né? Eu entendo o Tarcísio na sua área, e tem mais outros ministros aí que ele acertou. Em compensação, ele errou feio em alguns, né? Bom, faz parte. Agora, não pode... De fato, o Lula achar que hoje o país funciona como funcionava 20 anos atrás. Deixa eu só voltar na Dora. A Dora retomou. Voltou, que bom, Dora. Oba! Bem-vinda novamente. A voz da experiência. Agora sim. Queria que você pudesse retomar o teu raciocínio que você estava fazendo, meu amor, por favor. Olha, se ela falar, se ouvir, a gente ouvir, fica bom. Acho que a gente não está ouvindo a Dora aqui. Será que o seu microfone está ligado, Dora? A gente não está ouvindo. Daqui a pouquinho a Dora vai entrar, porque não é qualquer programa que tem Dora Kramer. Não é, eu tô achando... Aliás, não é qualquer emissora que tem Dora Kramer, diga-se de passagem. Gente, mas eu acho interessante que esse fortalecimento do Congresso em relação ao Poder Executivo não é necessariamente ruim. Veja bem, se um governo ele realmente é positivo, esse enfraquecimento ele é negativo porque as pautas não avançam. Mas e quando entra um Lula da vida no poder? E é o Lula que quer avançar o tempo todo pautas de retrocesso. A força do Congresso de poder reagir e impedir os retrocessos por parte desse governo é extremamente importante. É excelente que o Lula não consiga governar, porque ele governar é destruir tudo aquilo que foi conquistado em governos anteriores. Ele governar é, por exemplo, querer destruir o marco do saneamento básico, que vai trazer saneamento para muitas pessoas. 50% do Brasil não tem acesso ao saneamento básico. Por quê? Porque durante muito tempo o saneamento esteve na mão do poder público. O poder público não deu conta de fazer esse serviço. Mas não, o Lula ele quer retroceder para esse modelo arcaico, para isso que não funcionou. E não é só nesse setor, é em tudo mais. Então a força do Congresso ela é importantíssima exatamente para impedir retrocesso. Muito bem, eu acho que a gente vai ter a Dora agora. Só me responde, você está me ouvindo, Dora? Por favor. Eu estou ouvindo completamente. Então muito bem, estou vendo todo mundo, tá uma maravilha. Nós estamos te ouvindo aqui. Eu só vou te pedir o seguinte,
Então, quanto tempo a gente tem ainda? Porque eu não queria que a Dora começasse a falar sem a gente voltar para o rádio organizado daquele jeito, certo? Eu queria, Felipe Campos, que a gente pudesse falar o seguinte: o que nós teremos mais no programa de hoje, hein? Além dessa discussão toda que ainda vai acontecer. Pois olha, só em um evento na Fiesp, Lula falou sobre as mudanças feitas pelo Congresso na MP que reestruturou os ministérios, tirando o poder do Ministério no Meio Ambiente. O presidente disse que espantou ao voltar da viagem ao Japão, onde participou da reunião do G7 e ler no noticiário que seu governo havia sofrido derrotas no Congresso. E nós vamos acompanhar. Mas isso daqui a pouquinho você que vai falar, daqui a pouquinho, meu querido Felipe Campos, vamos falar de entreter e vamos falar de vários outros. Daqui a pouquinho. Depois de Dora, eu não vou. Deixa eu receber só quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 41 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. A gente está num papo aqui para vocês que chegaram agora com a jornalista Dora Kramer sobre essa questão toda envolvendo a articulação política do governo Lula no Congresso Nacional. Jornalista em extinção, hein? Jornalista como a Dora. Ícone do jornalismo. Ícone do jornalismo brasileiro, tá lá com o microfone Jovem Pan, irmão. Eu sou simplesmente não é pra qualquer um, apaixonado pela Dora Kramer. Dora, explica pra gente aquele teu raciocínio. Meu, vocês estão também na Dora que eu vou te falar, não, viu? Desculpa, é óbvio, meu amor. Eu acho ótimo, porque o babado aqui é frenético. Olha aqui, Antônia, me senti o próprio Mico-Leão Dourado. Tá? Mas é verdade, Dora, o nosso povo tá nos envergonhando. Ô, Dora, volta aquele teu raciocínio lá, meu amor, que tava muito bom. Volto. Então, tá tudo bem? Todo mundo tá ouvindo? Tudo maravilha, legal? pode seguir em frente. Então, vamos lá. Então, eu estava elencando as questões. Por que a coisa tá tão ruim? Primeiro, os operadores, né? Os operadores lá de 20 anos atrás, a gente gosta ou não, eram muito mais eficazes, muito mais experientes, tinham mais ascendência sobre Lula. Hoje, eles morrem de medo do Lula, ninguém fala nada, ninguém diz o que está errado, cada um cuida da própria vida. O passar do tempo, a idade pesa, o rancor resultante do tempo de prisão pesa. E o Lula parece que não se deu conta que o tempo passou, confia no próprio taco excessivamente e aquele taco está gasto, né? Aquilo ali não serve mais. Então, o que precisaria ali é ou o presidente se dar conta de que essas habilidades políticas não bastam só no palanque, levar as pessoas na conversa, porque também lá atrás, gente, quando ele entrou no governo, ainda tinha aquela aura de então aí o operário e tal, mesmo na imprensa, na opinião pública, tinha uma boa vontade. Aí ele repete aquelas brincadeiras, aquela história de falar aquelas coisas no palanque que nem sempre condizem com a realidade, e aquilo já perdeu um pouco a graça, sabe? Então ele sofre, para resumir, da passagem do tempo. Mas a gente vai falar de Marina também, dessa confusão, né? Vamos falar. Eu só queria pontuar mais uma coisa que o Pavanato disse, Dora, que eu acho que é relevante, né? Estamos acabando maio, né? Então temos aí mais praticamente, 6 meses, 5 meses úteis aí de ano. Até agora, nenhum tipo de discussão estrutural sendo feita no Brasil, seja como foi feita a reforma da Previdência. Podem estar falando da questão da reforma tributária e tal, mas isso aí estão falando há décadas. Muito incipiente. Muito incipiente. Se não aprova no primeiro ano, Dora, não aprova mais, né? Tem essa história do tipo, reformas estruturantes têm que ser feitas no início, né? Tem. Ou é feito, o ano que vem é eleitoral, tá? O próximo ano, 25, é pré-eleitoral, de campanha presidencial. Então, já viu que a coisa vai ficar difícil. Agora, também acreditou quem quis. O então candidato, Lula, não falou em reformas estruturantes. Ele falou que ele ia repetir o que ele fez lá atrás. Quanto a isso, ele não cometeu nenhum tipo de estelionato. Ele disse claramente queria repetir o que ele fez lá atrás, ia fazer melhor, tal, mas não teve nenhuma discussão sobre reforma, porque as tais das reformas estruturantes, Paulo Matias, elas precisam de enfrentamento, elas precisam desagradam setores, precisam de organização governamental para lidar com esses problemas, e não tem a organização. Já lá atrás,
Lembra que o governo abandonou a reforma da Previdência, não quis fazer uma reforma sindical, trabalhista, enfim, não fez reforma, porque não queria enfrentamentos. E agora, não só não quer, como não tem condições objetivas de fazer esses enfrentamentos. A gente viu aí nessa questão dessas medidas provisórias, principalmente essa que redesenha a esplanada dos ministérios, medidas editadas em 1º de janeiro, gente, 1º de janeiro, faz 5 meses, tá? Elas vão caducar na quarta-feira, 1º de junho. Onde é que estava a articulação política? Onde estavam os operadores palacianos nesse tempo todo que não foram negociar, que não foram ajeitar essas coisas? E aí vem me dizer, na última hora, que abriu mão ali do Ministério dos Povos Originários e do Meio Ambiente, porque o Congresso, meu Deus, ele é conservador. Que surpresa! Ué, mas e aí ninguém fez nada, ninguém negociou, ficou todo mundo de braços cruzados, esperando caducar. Dora, só uma rápida pincelada tua, como é que fica a situação da Marina Silva? Você acha que tem vida breve no governo? Não sei se breve. Vamos lembrar que lá todo mundo se remete à confusão lá do que resultou na saída dela lá no 2º governo Lula. Naquela ocasião, ela não saiu no primeiro enfrentamento, não saiu no primeiro embate, não saiu na primeira derrota. Tá me parecendo que agora se configura a mesma coisa. Hoje vai ter essa reunião, Lula vai ali tentar levar as ministras na conversa, tal. A Marina já deu sinais de que está tolerante, só que essa coisa não vai parar. Eu acho que, não sei dizer a data, mas sei supor fortemente que cedo ou tarde ela sai. Gente, aquela história do ministro das Minas e Energia dizer que o embaixador ambiental do Brasil é Lula, não precisamos de outro, aquilo é de uma descortesia atroz, só que eu tenho muita dificuldade de aceitar que aquele tipo de coisa foi dita à revelia do chefe, tá certo? Para mim foi uma maneira de mandar um recado assim, olha, a despeito da vitória da Marina na primeira queda de braço com a Petrobras, quem manda no jogo é o Lula. É isso. Então não é com a Marina que o Lula deve se preocupar, porque aí vai administrando. É com o Congresso, como é que vai fazer, não é? Ou ele vai se dar conta de que precisa se... Eu lembro nessa questão de uma música, lembra uma música do Caetano que fala adapte-me camaleoa. É assim, adapte-se camaleão, sabe? Porque os tempos são outros, as condições são completamente diferentes e adversas. Gente, no primeiro mandato do Lula, o presidente da Câmara era João Paulo Cunha, acho que era João Paulo Cunha, esse é o nome. Era petista, então a vida era fácil, a economia mundial estava beleza, pegou um governo que ele chamava de herança maldita, todo arrumadinho, tremenda herança bendita, então era tudo mais fácil, o Banco Central não era independente, não tinha havido os escândalos, a ficha do PT estava relativamente limpa, relativamente não, para a opinião pública estava limpa, claro. Não é o caso, né, hoje. Então, essa questão da Marina e outras tantas, porque é que a Marina tem muita visibilidade. Do ponto de vista do meio ambiente internacional, Lula precisa mais de Marina do que Marina de Lula, tá certo? Marina não precisa de Lula para nada, para ocupar esse lugar. E ele precisa, porque a saída dela vai ser muito ruim para ele. Eu não sei quando vai se dar essa saída, mas não vejo bom caminho para essa relação. Aliás, a Marina já podia ter aprendido um pouquinho mais sobre a trajetória turbulenta, para dizer o mínimo, ser educadinha, uma fofa, dela com o PT e também com Lula. Muito bem, gente. Nós tivemos aqui a participação da Dora Kramer, analisando um pouquinho todo esse contexto político aí, principalmente esse relacionamento tanto de Lula com Marina Silva, Lula com o Congresso Nacional. A informação política é aqui na Jovem Pan. Obrigado, viu, Dora? Um beijo pra você. Volto sempre. Volto sim, porque adorei aquilo que eu chamei de babado frenético. Muito bom pra gente conversar mais. Querida, coisa boa. Valeu, Dora. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Gente,